nesta manhã na presença do Senhor e de volta a Romanos, capítulo 15, versículos 17 a 21, mas não fique de pé ainda para lermos a palavra do Senhor. Uma pequena introdução aqui. Os irmãos, não sei se os irmãos fazem isso ou não, mas é costume em determinados momentos, culturas, as pessoas baterem palmas ao piloto quando ele aterra. Já deram conta disso? Não sei se o irmão costuma fazer isso. Tá? O piloto aterrou, você bate palmas. Tem gente que bate palmas. E alguns dizem assim, bem, por que bater palmas? Ele só fez aquilo que ele é pago para fazer. Não é? Quando você cumpre o seu trabalho bem feito lá no trabalho, ninguém bate palmas. Todo mundo está à espera que você faça aquilo. Não é? Eu acho que alguns é por nervosismo. Não é? Tão nervosos o voo todo. Então se for um voo assim mais complicado, não é? Com uma turbulência e tal, ou um voo mais longo, e aí aterrou, a pessoa bate palmas, mas é só para eu acho que é para, não é? Para descomprimir. Mas outros estão alegres, né? Aterraram, né? Outros estão ansiosos por voltar, depende, se for uma viagem de negócio, está à espera de resolver o assunto e voltar, né? Nem tem tempo para bater palmas, né? Está a tentar ligar o telefone ainda, né? Uns a bater palmas, outros a tentar ligar o telefone a ver se tem e-mails, né? Mas tudo bem, gente, como cada um quiser fazer. De qualquer forma, eu acho curioso. A primeira vez que eu vi isso, eu achei estranho. Right? Eu pensei assim, por quê? Ele só fez aquilo que ele é pago para fazer e deve ser bem pago, não é? Mas tudo bem, a gente fica assim, tá? Vamos ficar com essa ideia na cabeça, a gente vai falar nisso mais tarde. Vamos ficar de pé, Romanos 15, versículos 17 a 21, vamos ler a palavra do Senhor juntos. Amém? Amém? Todos acharam? Diz assim: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavras e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até ao Lírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que o não haviam escutado. Oremos juntos, Pai, que a graça, a misericórdia do Senhor seja em nossas vidas nesta manhã. Agradecemos a palavra do Senhor e a oportunidade de estarmos juntos reunidos neste dia, onde também participaremos da ceia do Senhor. Tão maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Que o Senhor derrama o seu poder sobre nossas vidas, o teu Espírito Santo fala aos nossos corações, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Esta continuação do texto da semana passada, se você perdeu a semana passada, por favor, vá atrás lá no YouTube, veja. Quando os irmãos tiverem dificuldade em aceder às mensagens, mas podem falar com o irmão Tiago, tal, com o irmão Pedro, que eles indicam como é que você faz para você assistir, amém? Como seguimos uma série, às vezes fica complicado se você perder uma mensagem, amém? Na semana passada nós vimos um pouco sobre Paulo e a forma como o ministério de Paulo era visto e como deveria ser visto e como ele deveria ser um exemplo para as nossas vidas, amém? Falámos sobre isso. Esta semana, o tema da nossa mensagem é o glorioso ministério de Paulo. Paulo teve um ministério extraordinário na presença do Senhor. Aos olhos nossos, quando 2000 anos depois nós sabemos que uma grande parte do Novo Testamento e da doutrina, conforme a conhecemos, foi escrita por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, somente esta carta aos Romanos, que é tão preciosa para as nossas vidas, amém? E infelizmente, irmãos, há uns anos atrás surgiu aí aquilo que chamam literalmente o novo argumento em Paulo. Tá? Não sei se irmãos ouviram falar nisso, uma nova teologia, e quando aparece uma nova teologia é com certeza errada, né? Que ignora 2000 anos de história de igreja e que decidiu que Paulo tem que ser interpretado de maneira diferente. Não, a verdade é como que a verdade está escrita e é os 2000 anos de história de igreja que o confirmam, onde crentes fiéis estudaram a palavra de Deus, receberam a mensagem gloriosa e a pregaram. Paulo teve um ministério extraordinário aos olhos de Deus e da igreja, mas nunca aos olhos do mundo. Aliás, o fim dele, na masmorra lá, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, o final da carta, que é as últimas palavras de Paulo que nós temos, nos diz que ele está à espera de ser executado pelo Evangelho
E segundo a história, ele foi decapitado. Ele está velho e com frio numa masmorra. Como é que a gente sabe isso? Porque ele pede a Timóteo que venha antes do inverno e traga a capa. Contudo, ele está na masmorra, pronto a morrer, e diz, acabou a carreira, guardou a fé, e naquele momento, aos olhos do mundo, um ministério fracassado, mas aos olhos de Deus, um homem valente e corajoso, pedindo a Timóteo que lhe traga os pergaminhos porque queria aprender mais. Que mais ele precisava de aprender? Que mais ele precisava de estudar? Que mais ele precisava? Mas assim é o crente fiel, amém, irmãos? Até o último segundo da sua vida, vivendo para a glória de Deus, respirando o Evangelho. Este ministério glorioso de Paulo, aos olhos de Deus e da igreja, não aos olhos do mundo, é um exemplo para nós. E Paulo diz assim nesta carta aos Romanos, já que estamos nos aproximando do final da carta, né? Temos mais uns versículos neste capítulo e depois teremos o capítulo 16 somente. Amém? Ele diz assim, versículo 17, olha o texto comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim: obrigado. Diz assim: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Em que é que Paulo se gloria? No seu serviço a Deus. Por um momento, nós podemos pensar assim, e ele acha que ele fez uma grande coisa, ele acha que ele é muito importante, ele acha que ele é o valor maior da igreja. Não, ele diz assim, no capítulo do versículo 18, não me atrevo a falar de nada. Ele não se atreve a falar de nada que tenha a ver com ele, você não sabe muito sobre ele, você sabe sobre o ministério que ele executou, você sabe sobre a obra que Deus fez através dele. Ele diz assim, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Por outras palavras, ele diz assim, e eu servi a Deus, e a palavra servo nas Escrituras, amados irmãos, não é a palavra servo no sentido que nós colocamos hoje. A palavra servo nas Escrituras, ela está associada com a palavra escravo. Quando alguém diz assim, eu sou servo de Cristo, literalmente eu sou escravo de Cristo. Hoje a gente dá aquela pumpa, né? Chegou falando lá não sei de onde, a gente nem sabe quem ele é nem o que ele faz. Aí entrou na igreja, está aqui o servo do Senhor. Tem o servo. Você está a dizer que ele é escravo de Cristo. Não dê muito valor a ele, não. A palavra a conotação da palavra, ela mudou hoje. Ela hoje tem outro sentido. A palavra o sentido de escravo, aquele que servia ao seu Senhor e não tinha vontade própria. Aquele que fazia a vontade do seu mestre. Paulo diz assim, em meu serviço a Deus. Quando nós estamos servindo o Senhor, meus amados irmãos, não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. É o melhor para o reino dos céus. Ele diz assim, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus, no sentido de que, não pensa aqui que ele diz que é nesse sentido de, eu sou o servo do Senhor, não, não, ele diz literalmente em seu serviço, em sua obrigação, em seu dever, na prática do Evangelho. E não se atreve a falar de nada, exceto daquilo que Cristo fez por intermédio. E hoje nós usamos uma palavra, ou é usada uma palavra, que é ser vaso de bênção, não? Ser vaso, um canal. É isso que ele está a dizer. Eu gosto da ideia, irmãos, eu sempre crio essa ideia, penso na minha mente isso várias vezes, irmãos. É como a lua que não tem luz própria, né? Os irmãos sabem, né? A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol, todo mundo sabe isso, né? Quando o sol nasce, porque o sol nasce e morre, né? Todos os dias. Também não, né? A terra que roda, os irmãos sabem, né? Os irmãos sabem isso tudo, né? O sol, né? Vamos esperar o sol esfriar. Eu acho uma palavra, uma frase fantástica. É uma expressão fantástica, né? Vamos esperar o sol esfriar. Right? Eu acho que os irmãos, né? Acho que é lá para a terra do presbítero Márcio, né? Lá para Minas, que eles falam isso. Vamos esperar o sol esfriar. Eu acho extraordinário. É que, na verdade, o sol está sempre. Você sabe, né? Está sempre. Você não fala o sol esfriar, fala? Não, ainda bem. Amém. Uai, ele não fala isso, uai. Então, quando o sol, né? O sol de noite reflete na lua, a lua não tem luz própria, a gente tem luz, não é? Tem noites que é tão claro, parece quase dia, não é? É tão bonito, não é lindo? Somente se você for ali para o Upstate New York, é mais notório isso, que a poluição é menor, você vê melhor, não é? É lindo as estrelas e o sol, as estrelas têm luz própria, mas
o sol, a lua. As estrelas têm luz própria, mas a lua não tem. A lua reflete a luz do sol. É mais ou menos esse sentido que nós devemos ter sempre em mente quando a gente faz o serviço para o Senhor. É nós refletirmos a glória daquele que tem glória, que a gente não tem, em nós próprios. Mas Ele tem. Então é isso que Paulo está a dizer aqui, por outras palavras. Tá? Esta foi só uma ilustração. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação. Importante, meus amados irmãos, que palavras e ação. Uma vez alguém disse assim: vá, anuncie o Evangelho, se for necessário, use palavras. Essa frase foi tão aclamada aí pelos evangélicos, e essa frase está completamente errada. Ela é super errada, irmãos. A ideia é esta: você vai viver o Evangelho de tal maneira que as pessoas vão perceber Cristo sem você abrir a boca. Onde é que está na Bíblia? Em lado nenhum. Jesus mandou ir e anunciar, ir e falar, porque você é um crente no seu local de trabalho, não anuncia o Evangelho a ninguém se você não abrir a boca e não dizer que Jesus é o Senhor, que Ele morreu no lugar de pecadores, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que vive está. Tem que falar, colocar em palavras, e Paulo diz assim, em palavras e em ação. Claro que se as suas palavras contradizerem as suas ações, afinal a carta a Tiago é isso, não é? É a fé posta em prática, é a prática da fé. Você sabe que na altura Lutero, na altura da Reforma, na primeira versão da Bíblia, eles puseram a carta de Tiago lá no final, né? Porque ele achou que ela não era muito bíblica. Você sabia disso? Lutero achou que a carta de Tiago não era muito bíblica. Porque ele achou que era um contraste com Romanos, ele achou que não funcionava. Mas na segunda versão, eles já colocaram a carta de Tiago no lugar certo. Porque depois eles entenderam, não, pera, o que o Tiago está a dizer é que a fé tem que ser posta em prática, a fé sem obras é morta. Tiago nunca diz que tem que realizar obras para ser salvo, mas ele diz que o resultado da salvação é obras. É o que o Paulo está a dizer aqui, é palavras e ação. Paulo agia dessa maneira porque Deus realizou por intermédio dele o ministério em palavras e em ação, no seu pregar, no seu anunciar, nos seus escritos e também da forma que ele vivia como exemplo. Falámos isso a semana passada. Como exemplo que ele diz assim, sendo meus imitadores como eu sou de Cristo, lembra? Falámos isso a semana passada. A fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Lembra que a semana passada nós falámos que ele dizia que os gentios era a oferta dele ao Senhor? O sacrifício que ele ofereceu a Deus? A salvação dos gentios? Até falámos na altura daquele hino que posso tendo as mãos vazias com Jesus me encontrar. Então o que ele apresentou, aquilo que Deus agiu através dele, em palavras e ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Interessante, versículo 19, que diz assim, olha o versículo 19 comigo: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. E é aqui que fica confuso, não é? Os irmãos cessacionistas tropeçam neste versículo aqui. Note que eu falei irmãos, tá? Irmãos mesmo. Aqueles irmãos que creem que os dons não é para os nossos dias. Eles tropeçam em textos como este. Meus amados irmãos, os dons é para os nossos dias. Não tem forma de você separar isso. Não funciona se você tirar. Paulo, ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha o Espírito que habitava nele, o Espírito de Deus, assim como você que é salvo tem. Eu só penso que nós esquecemos isso com facilidade, nós não entendemos o poder do sobrenatural de Deus em nossas vidas. E o maior poder de Deus em nossas vidas é a transformação de vida que nós experimentamos e que à medida que nós crescemos na fé, gradualmente somos santificados. Porque pelo Espírito que é santo, somos santificados. A marca da salvação não é sinais externos, é sinais internos. Porque o Espírito Santo habita em si e o molda a cada dia para ser mais como Cristo. O que é que isso significa? Você tem mais desejo por Deus, você tem mais desejo pela sua palavra, você tem mais desejo para orar, você tem mais desejo para evangelizar, você tem mais desejo por ser santo, como o Senhor é santo, você se afasta cada vez mais do pecado, o pecado começa a ser cada vez mais horrível para si e a glória do Senhor mais desejável. O poder do Espírito que habita em nós. E claro que ele fala também de sinais e maravilhas. Queremos em sinais para os nossos dias. Sinais que nós não fabricamos, sinais que nós não inventamos, mas testemunhos como ouvimos esta manhã pelo nosso presbítero. Sabemos que o Senhor opera, sabemos que o Senhor está no controle, oramos e pedimos a Deus, e tantas vezes Ele ouve as nossas orações e nos responde, e tantas vezes Ele nos responde, e a gente é que não quer ouvir, não é? Porque Ele sempre responde, não é? Você acha que Deus não responde às suas orações? Às vezes a gente é que não quer ouvir, que a gente não gosta da resposta.
Ou a gente às vezes, seja sincero, às vezes você não ora sobre certos assuntos que você sabe qual é a resposta. Não é? Você não ora sobre certos assuntos que você sabe qual é a resposta. E você não quer ouvir a resposta. Então não ora sobre determinados assuntos. Não é? Senhor, devo mentir ao meu chefe que me atrasei porque saí de casa tarde? Você ora assim? Você sabe qual é a resposta, não sabe? É não. Então não ora isso, não é? A gente ora por tudo? Não. Ora em todas as circunstâncias? Não. Porque se a gente orasse em todas as circunstâncias, como a Bíblia afirma, nós vivíamos vidas mais santas, não era? Deu para pensar, não deu? Senhor, devo dizer ao chefe que tinha trânsito? E você vai dizer assim, em alguns lugares dá sempre, né? Não é? Se você for para Nova Iorque trabalhar, todos os dias você pode dizer que tem trânsito, chegou atrasado por causa do trânsito. Pode ou não pode? Uns dias você usa, outros dias não. Qual é a realidade? É que você saiu tarde de casa. Você levantar mais cedo. Aí você vai no caminho e diz assim, Senhor, devo usar a desculpa do trânsito quando eu adormeci? E o Espírito Santo vai dizer assim, claro, meu filho. Vai. Não, vai dizer não. E você não pode dizer aquilo, não é isso, irmãos? Porquê? Porque o Espírito Santo habita em nós e ele contente com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sim ou não? É o mesmo espírito que habitava em Paulo. Você tem dúvidas que você pode, tirando do ministério apostólico que terminou em Paulo, realizar todas as coisas que aconteceram na igreja do primeiro século? Na vida de Paulo, por exemplo? Eu creio. Certo, o ministério apostólico terminou em Paulo, segundo as Escrituras. Mas sinais e maravilhas? Claro que sim. A questão é nós buscarmos como elas. Sabe uma coisa interessante, irmãos, do que tinha na igreja do primeiro século? Tinha culto todos os dias. Você às vezes faz um esforço ao domingo de manhã. Que esforço é esse do domingo de manhã? Que isso? Não, tinha culto todos os dias. Esta semana tem muito. Esta semana já tem demais, irmãos. Já tem domingo, vai ter quarta-feira e quinta para os homens. Ixi, semana muito cheia. E no sábado, não dá. Para a semana tiramos off. Na igreja do primeiro século, nem lembrava, tem sábado também. Na igreja do primeiro século, irmãos, tinha culto todos os dias. É por isso que eles eram cheios do poder de Deus. E a gente não é. Há uma diferença muito grande. Agora, o que é que acontece hoje, meus amados irmãos? É aqueles que querem os dons para os nossos dias, eles tendem a fabricá-los. Eles distorcem, torcem, dizem coisa que não existe, inventam história para chamar a atenção. Marcam até hora a Deus para milagres. Tal dia, tal lugar, campanha de milagres. What? Deus age quando Ele quer, irmãos. Não faça agenda para Deus. Deus tem a sua própria agenda. Submeta você à agenda do Senhor. Marca a agenda para Deus. Não entendo isso. Venha receber a sua bênção. Quem garante isso? É o Senhor que dá quando Ele quer. Quantas vezes você já foi abençoado em momentos que você nem estava a buscar a Deus? Sim ou não? Porque o Senhor é tão bom e misericordioso. Às vezes eu fico envergonhado, verdade, irmãos. Fico envergonhado. Eu nem estava a buscar a Deus e Deus respondeu com uma bênção tão maravilhosa e eu chego aos pés do Senhor e digo, Senhor, como? Claro, grato, não é? Às vezes eu até não pergunto e muitas vezes não vai Ele se arrepender. Eu sei que Ele não se arrepende, mas eu sei que Ele não se arrepende. Deus não se arrepende. Mas às vezes eu fico com essa sensação, eu até não pergunto muito. Está quieto, está bom assim. É, não é? O Senhor responde a coisas às nossas vidas. E a gente nem estava a buscar, porque a gente não marca a hora para Deus. Deus realiza quando Ele quer. E Ele vive, o Senhor, o Espírito Santo habita em nós, tal e qual como em Paulo. No versículo 19 ainda diz assim, desde Jerusalém e os arredores até ao Lírico proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. O que é que Paulo se alegrava? Ele alegrava-se no seu serviço a Deus, ele se gloriava no seu serviço a Deus, ele sabia que tinha sido usado por intermédio do Senhor para a glória do Senhor, mas ele estava alegre porque ele tinha proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Não está nada de errado, não é nada errado que você se alegre naquilo que o Senhor está a fazer por seu intermédio. O erro está se você acha que é você. Se não fosse eu. Se eu não fizer. É isso que está errado. Esse é o erro.
Paulo se alegrava, estava feliz por aquilo que Deus estava fazendo por intermédio dele. Ele se gloriava no Senhor, ele sabia que ele era um instrumento, que a glória era do Senhor, mas ele se alegrava nisso. Versículo 20. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. É muito importante aqui, irmãos. Sempre que fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma a que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. A gente usou uma expressão hoje que é pescar no aquário do vizinho, não é? Vá proclamar o Evangelho para aquele que não conhece. Quem é aquele que não conhece? Aqui é importante definirmos quem é aquele que não conhece nos nossos dias. É aquele, por exemplo, que pensa que é cristão, mas tem a sua teologia toda errada. O Deus que ele acredita não é o Deus da Bíblia, é uma coisa qualquer que ele fabricou, que ele ouviu falar num sítio qualquer, cheio de heresias e erros. E esse não conhece a Cristo. Aquele que conhece a Cristo é aquele que é salvo e dá frutos de salvação. Devemos colocar as coisas no lugar certo. Aquele que é salvo, aquele que está servindo a Deus, num determinado local, conforme a vontade do Senhor, deixa-o estar sossegado, ora por ele e deixa lá. Agora, aquele que pensa que é salvo, que está numa igreja toda cheia de heresias, que está tudo errado, que não é igreja coisa nenhuma, que é um movimento qualquer, de uma história qualquer, é esse não conhece a Cristo. O conhecer a Cristo não é saber que ele morreu e ressuscitou. Já falámos nisto várias vezes. Conhecer Cristo é tê-lo como Senhor e Salvador, é ser escravo do Senhor, é não ter as suas vontades, fazer a vontade do Senhor. Quantas pessoas você conhece, irmãos, que diz conhecer a Cristo, mas você sabe que não conhece? Você sabe que não é salvo. Você sabe que o fruto não é de salvação. Tem tanto por onde a gente proclamar o Evangelho. Fala a esses. Paulo não punha sobre aquele que já tinha, Paulo não pregava aquele que já tinha Cristo, que já era conhecido como Cristo, já conhecia Cristo, para não edificar em cima de outro. E convinhamos que na igreja do primeiro século tinha muito pouco, não é? Que o Evangelho ainda se estava a propagar. Mas hoje, meus amados irmãos, a situação é diferente. Hoje a situação é muito confusa, irmãos. Hoje é muito difícil, porque você vai falar de Jesus a alguém e a pessoa diz, eu sei. E você para 5 minutos para ouvir a pessoa falar e sai cada asneira. Sai cada disparate, sai cada coisa ridícula. E você percebe que a pessoa não conhece a Cristo. A pessoa não sabe quem o Senhor é. A pessoa não tem a sua fé no verdadeiro Evangelho. A pessoa não tem o Espírito Santo. A pessoa não sabe. É esse fala de Cristo. É esse proclama o Evangelho. É esse você não está edificando sobre alicerce alheio. Ou alicerce de outro. Esse precisa de receber. No versículo 21, Paulo, fazendo referência a Isaías 52:15, diz assim, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele e o entenderão aqueles que o não haviam escutado. É interessante como Paulo pega numa referência de Isaías e a aplica aos seus leitores na época, não tendo ideia alguma que 2000 anos depois nós estaríamos a fazer aqui em Mount Clare, neste momento, esta manhã, a aplicação do texto de Isaías pelo texto de Paulo, o mesmo assunto hoje aqui. Porque hoje aqui nesta manhã tem um grupo de pessoas que veem a Cristo, que o veem pela fé e um dia o verão em face a face e que nunca haviam ouvido falar dele. E todos crescemos, a maioria de nós, eu creio que todos estão nesta sala, cresceram ouvindo e tendo algum conceito de Cristo. Mas houve um dia que o Senhor, por sua graça e misericórdia, abriu a sua mente e o seu entendimento e você recebeu esta verdade plena da qual você tinha ouvido falar, mas agora ela se tornou real em sua vida e você entendeu. Diz o texto, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Hoje você entende. Você recebeu esta salvação. Amados, se Deus nos revelou a nós a mensagem do Evangelho, e você não é nada de especial, certo? Ou tem aqui alguém que é muito mais especial que Paulo? Porque Paulo acha que ele não era nada especial. Você recebeu esta mensagem do Evangelho. Deus o salvou.
Você acha que Deus não vai usar você para a glória dele como usou Paulo? Não no ministério apostólico. Em tudo o resto? Em palavras, em ações? Por que não? Qual é o impedimento? O que é que o para? Irmãos, é frustrante para nós quando nós vemos uma pessoa com capacidade e não realizar determinada coisa, certo? Certo? É frustrante, não é? Vou dar um exemplo que funciona para os homens, não? Irmão, ter um muscle car e conduzir no 17 a 50 milhas por hora é frustrante, certo? Ninguém se identificou. Oh, come on. Não? Você tem um muscle car, um carro aí todo, né? E você tem que andar a 50 milhas a hora no 17. Às vezes eu vou para o trabalho a 40, é 50, irmãos. Pelo menos é 50. Eu vou às vezes para o trabalho e não tenho nada disso. Sério, estrada vazia, 5 horas, 5 e meia da manhã, estrada vazia, 50 milhas a hora. E eu não tenho uma car, é porque eu não posso ter, nem podia ter. Não dá, né? Please, é frustrante, isto pode fazer muito mais. Não é? Quase que ninguém se identificou. Os irmãos são tão certinhos a cumprir o limite de velocidade. Estou impressionado, viu? Estou impressionado. Estou impressionado com a vossa... enfim, bem, tá bom. Anyway, para mim funciona, para mim não funciona. É difícil, é frustrante. Eu podia chegar lá em 10 minutos, vou demorar meia hora. Para quê? Não é? Deus deu tempo para a gente administrar correto, não é para perder tempo a seguir esta brincadeira, irmãos, brincadeira. Obedeça ao trânsito, obedeça às regras. Mas é frustrante, é ou não é? Não é? Amados, não é frustrante, não será frustrante, no sentido colocando em Deus um atributo humano, parafraseando aqui uma ilustração, Ele ter dado o Espírito Santo a nós e a gente andar aquém daquilo que Deus nos preparou para fazer? E a gente ficar no nosso dia a dia a fazer as nossas coisinhas normais, gente precisando receber o Evangelho e a gente ficando aqui parados, não usando. Irmão, não tem limite de velocidade para a ação do Espírito Santo na sua vida. Você entende isso? Não há nada que o possa impedir. É o próprio Espírito Santo de Deus que em si habita. O Espírito Santo que nos capacita, que nos fez crer no Evangelho, que nos deu vida. E agora nos quer usar para a glória do Senhor e a gente passa a vida a limitar. Não tem sinal de trânsito dizendo que você não pode ir tão rápido no Evangelho. Não há nada que diga, não, você não pode fazer desta maneira ou daquela, porque o poder que está em nós, ele é superior a qualquer outra coisa. Aquilo que em nós habita não tem comparação com nada. É o Criador de tudo, é o Senhor de tudo, é o próprio Deus. Eu acho que nós às vezes não pensamos isso. É por isso que nós ficamos parados aqui ali, estagnados no Evangelho, sem perceber o que o Senhor nos está capacitando e nos dando. Ah, não, mas eu não posso por causa disto, eu não posso por causa daquilo. Quando você tiver uma razão maior que o próprio Deus para não realizar a obra do Senhor, então você tem razão para parar. Dá para ter? Você consegue ter uma razão maior que o próprio Deus que em si habita, o Espírito Santo que assim em si habita, que é Deus, como o Pai e o Filho. Se você tiver uma razão maior do que Ele, que o limite de fazer a obra do Senhor, então você pode parar. Eu uma vez vi um vídeo, já vi várias vezes, um vídeo que é 5 razões para faltar ao culto, já viu? Ser mais sábio que Salomão, mais ocupado que Noé, viram? Eu acho tão engraçado, eu acho muito engraçado. Agora tem pior, né? Porque esse vídeo é até brincadeira, é moleza esse vídeo. Há uma razão maior que o próprio Deus para que o impeça de realizar a obra do Senhor? É muito mais sério que o vídeo dos 5 razões para faltar ao culto. 5 razões para faltar ao culto, não é isso? É 5 razões, não é? Os irmãos viram já? Não, vocês têm que ver. O irmão desse encontrou, o irmão desse depois vai partilhar no grupo aí para os irmãos verem. 5 razões para faltar ao culto. Eu acho muito engraçado. Mas esta é maior, esta é mais importante. Porque é o próprio Deus
que o capacitou, que o preparou para a obra do Senhor, que o salvou, que o quer usar como Paulo foi usado. E a gente passa a vida a limitar. Não dá por isto, não dá por aquilo, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o que mais. Não, meus amados irmãos. Vamos em frente. Eu queria ler um texto mais da palavra do Senhor para complementar aqui e nos ajudar, para depois participarmos da ceia. Lucas 17, 7 a 10, e é o devocional da manhã. Qual de vocês, lembra do avião? Espera aí, vamos voltar aqui. Lembra do avião? O avião aterrou, você bate palmas? Não se pronuncia. Tem gente que bate palmas aqui. Sempre pelas cá. Tem, já vi que tem. Lucas 17, 7 a 10. Não tem mal nenhum, bata palmas. Se você quiser bater palmas ao piloto, bata, né? Agora, quando o polícia parar e quiser passar um ticket, bata palmas também, porque ele está a cumprir o papel dele. E somente aquele que aterrou ao contrário, é melhor bater palmas, porque essa foi a obra, não é? Lucas 17, 7 a 10. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepara o meu jantar, apronte-me e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, agora sim, estamos bem. É? Olha o texto. Não. Somos servos inúteis, apenas cumprindo o nosso dever. O que é que o Senhor nos está a ensinar aqui neste texto? Palavras de Jesus. O que é que nos está a ensinar? Todas inspiradas. Tudo que está na Escritura é inspirado. Mas essas são do próprio Jesus. Amados irmãos, ele está a dar um exemplo do momento. O servo, um senhor tem um servo, e o servo foi todo dia trabalhar no campo, como é normal, e ele chega à casa, tem a obrigação também, faz parte das suas obrigações, de preparar o jantar para o seu senhor. O senhor do servo vai dizer assim, não, está bem, já fizeste a tua parte, agora eu vou fazer a tua parte. Não. A obrigação do servo é cumprir tudo aquilo que o senhor lhe ordenou. Fazer o jantar era parte. Então o servo chega, e o que é que ele tem que fazer? Ele tem que continuar com as suas obrigações, fazer o jantar para o seu senhor, e depois é que o servo vai comer e beber. Aí o senhor daquele servo deve dizer assim, aterrastes bem o avião, vou-te bater palmas. Não é o que diz o texto, por outras palavras. Diz, não vai fazer isso, porque ele só está a fazer o que lhe é ordenado. Fiz-me entender? Não é o que diz o texto? E no final esse servo deve dizer assim, fiz tudo direitinho, mereço um bónus. Não. Ele deve dizer assim, sou um inútil, só fiz o que foi mandado. Fiz nada de especial. O que é que isso tem a ver connosco aqui? O que você faz na obra do Senhor não é nada de especial. Você continua a ser um inútil, porque você nunca faz mais do que aquilo que o Senhor lhe ordenou fazer. Você faz mais do que aquilo que Deus lhe ordenou fazer? Deus está em dívida para consigo. Está aqui alguém que possa dizer, o Senhor está em dívida para comigo? Tá? Não. Porquê? Porque você merecia condenação eterna. Ele te salvou, te tirou do lamaçal do pecado de morte, te trouxe e te deu vida eterna. E ainda te deu a missão de poder servir o Senhor para a glória dele. Mas quando é que chega o seu momento de você parar? É quando você morrer. Já morreu? Não, então continua a trabalhar na obra do Senhor. E ainda assim, entenda que você é um inútil. Só está a fazer o que foi mandado. E ainda tem mais. Sabe por que nós ainda somos mais inúteis ainda? Do que este servo? É que este servo estava a apacentar ele. E ele foi lá apacentar as ovelhas. E ele foi preparar o jantar. Quando você está a servir o Senhor, é o Senhor que te está a usar. E não é mais inútil ainda. Nós ainda somos mais inúteis que o servo da parábola. Porque nem é a gente que está a fazer, é o Senhor que está a fazer através de nós. A glória do Senhor é só o Senhor que faz, não somos nós. Não ache demasiado de si próprio. Ou você está se servindo a si próprio? Está servindo o Senhor? E é o Senhor que está a agir através de si? Você falou de Jesus a alguém, aquela pessoa que converteu, não foi você. Foi o Senhor. Foi o Senhor que fez. Tinha um irmão, prezado irmão, que eu até admirava muito e uma vez fiquei muito decepcionado com ele. Porque ele era um verdadeiro evangelista. Ele ia de casa em casa, ele anunciava o Evangelho. E uma vez eu estava no lugar onde ele servia, o Senhor, e eu estava com ele à porta e ele disse assim,
Está a ver aquela pessoa ali? Fui eu que ganhei. Está a ver aquela? Ou está a ver aquela família? Fui eu que ganhei. Está a ver aquela outra? Fiquei tão decepcionado, nunca mais eu fui evangelizar com essa pessoa. Fiquei tão decepcionado. Porque ele tinha um ministério tão bonito para a obra do Senhor, mas achou que fui eu. Fui eu que fui lá, fui eu que fui lá, fui eu que fui. Eu pensei assim, ele salvou esta gente toda, gente. Como? Meus amados irmãos, fazer o que fizermos é para o Senhor e é o Senhor que faz. Alegre-se no seu serviço ao Senhor. Fale de Jesus aos seus colegas de trabalho, mas saiba quando eles forem salvos, foi o Senhor que salvou. Fale e eles, se não for, vamos falar isso no tempo das comunicadas daqui a pouco. Fale e se eles não forem salvos, saiba também que você cumpriu o seu papel, que foi se fazer, que foi ir. Em tudo que você fizer na obra do Senhor, mesmo na casa do Senhor, as coisas mais simples. Os irmãos estiveram aí a limpar ontem e os irmãos estiveram aí a trabalhar. Faça o serviço sabendo que é o Senhor que está a fazer em seu intermédio. Vocês são um canal de bênção para a glória do Senhor. Não importa quem fez o gazebo, o pavilhão. Enquanto estiver de pé, se cair, a culpa é dele. Mas se estiver de pé, é para a glória do Senhor. Amém? Agora se cair é dele. Não. Brincadeira. Mas o que fazemos para a glória do Senhor com alegria. Amém, irmãos? Alegre-se no Senhor. Fique de pé, vamos orar. A seguir vamos participar da ceia do Senhor com alegria, com esta mesma alegria, sabendo que é o Senhor que opera em nós. Amém? Amado Senhor, Salvador nosso, grandioso é o nome do Senhor, para sempre o Senhor é Deus. Que o Senhor, por misericórdia, nos ajude a entender que nada que fazemos é por nosso intermédio ou para nós próprios, mas é o Senhor que opera. Faz-nos, Senhor, a não nos gloriarmos. Tem misericórdia de nossas vidas. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. E todos dizem amém. Mas podem ficar sentados, amém?